Então, nós vamos falar sobre as 5 competências da redação do Enem, e toda essa aula ela é preparada com foco no material para avaliadores que foi disponibilizado esse ano, certo? Então, esse slide vai ficar também disponível para vocês. Vamos lá. Como vocês já conhecem, um dos materiais muito importantes nessa trajetória de estudo para a redação do Enem é que vocês façam a leitura da cartilha do participante de 2020, que é muito baseada na de 2019, ela muda alguma coisa, mas esse é um manual importante para que vocês já adentrem um pouco a esse mundo do gênero dissertativo argumentativo, né? Então, os critérios de avaliação são esses aí, são 5. Ela vai trabalhar com as questões do domínio da modalidade escrita formal da língua. A competência 2 é aquela que eu chamo de competência 3 em 1, porque ela solicita três competências ao mesmo tempo, em um só critério de avaliação. A compreensão da proposta, a aplicação do conceito de várias áreas do conhecimento, que é a questão do conhecimento do repertório sociocultural, e a obediência ao gênero textual, que é o gênero dissertativo e argumentativo em prosa. A competência 3, ela vai trabalhar com o que o Enem chama de projeto de texto, a importância de selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões e argumentos e fatos para que o seu ponto de vista seja defendido. A competência 4, que é a que vai trabalhar com os mecanismos de coesão. E a 5, que vai trabalhar especificamente com a proposta de intervenção. Como vocês sabem, vocês são avaliados com gradações que vão de 40, 80, 120, 160 e 200 pontos, de acordo com o que o aluno vai atingindo dentro dessas competências. Então, o foco da nossa conversa será o que é avaliado em cada uma delas e o que fazer para melhorar em cada uma, que eu repeti, o que é avaliado em cada uma das competências e o que fazer para melhorar em cada uma delas. Então, eu trago mais algumas dicas, baseado muito no que os meus alunos têm me questionado, têm perguntado, e aí vocês podem fazer outras perguntas ao longo dessa explanação, certo? Então, essa aula é como um reforço, porque com certeza vocês têm muito contato com esse gênero e já devem ter, com certeza, feito uma análise sobre as competências da redação, mas nunca é demais estudar, porque quando a gente faz redação, é importante demais que a gente comece sabendo onde a gente é avaliado, porque assim, cada vez que a gente olhar para o nosso próprio texto, cada vez que o aluno escreve e ele desenvolve a competência de analisar, encontrar as falhas no próprio texto, a partir do momento que ele faz isso, ele vai melhorando, ele vai se tornando autocrítico da escrita dele, né? E isso vai fazendo o aluno evoluir. Eu tenho visto muito isso nos meus alunos, inclusive eles avaliando os textos dos outros, muitas vezes identificam o erro no texto do outro, mas não identificam o dele. É importante essa troca por isso. Então, a competência 1, que diz que o aluno deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua. Então, o Enem, ele vai analisar 2 aspectos dentro dessa competência. O primeiro é a estrutura sintática. E a segunda coisa são os desvios. Então, o Enem, ele divide essas 2 coisas. Primeiro, a gente vai analisar se o texto ele permite uma fluidez de leitura, se ele não tem truncamentos, se a pontuação não prejudica o sentido do texto, a coerência de algumas ideias, se existe uma clareza no modo de se expressar. E a outra coisa que também se analisa, para que o aluno ele vá evoluindo na pontuação, é a questão dos desvios. Se tem muitos desvios ou poucos desvios, que a gente vai chamar aqueles desvios de gramática, aqueles de convenção de escrita, a questão da formalidade exigida para o texto, certo? Então, aqui ficou um negócio sobreposto, mas, enfim, dá para a gente ler aqui. Então, são os 2 aspectos. O primeiro é a estrutura sintática, que vai envolver problemas de pontuação que separam orações principais de subordinadas ou orações coordenadas, porque, às vezes, a sua pontuação colocada inadequadamente separa orações subordinadas ou separa orações coordenadas, e isso dá aquele truncamento, aquele problema na fluidez de leitura, que é justamente algo relacionado à estrutura sintática.
o isolamento indevido de parte do texto, a falta de organização sintática, quando o aluno, ele, por exemplo, traz influências da entonação, da entoação da oralidade para a escrita, o excesso de repetição ou a ausência de palavras, períodos truncados ou justapostos demais, enfim, a estrutura sintática é a primeira coisa que a gente olha. Depois, a questão dos desvios, né, de convenções de escrita, que a gente vai chamar. Esses desvios de convenções estão nesse grupo. Acentuação, ortografia, maiúscula e minúscula, a questão da separação silábica, principalmente naquela questão do fim de linha, os desvios gramaticais de regência, concordância, pontuação, paralelismo. Muitas vezes o aluno, ele não tem tantos desvios, mas ele tem problema de estrutura sintática. E aí ele vai... Essa nota dele vai ser menor por isso, porque a primeira coisa que a gente analisa no texto é a questão da estrutura sintática. E depois vai vendo se o aluno tem muitos desvios, poucos desvios, para ir determinando a nota. Então, dentro dos desvios também a gente vai ver as escolhas de registro, a questão da informalidade, marcas de oralidade no texto, e a própria escolha de palavras, porque muitas vezes o aluno escolhe uma palavra ali, mas aquela palavra dá um tom de imprecisão, a gente fica sem saber o que o aluno quis dizer ali, a gente fica querendo decifrar. E a ideia é que no texto, o avaliador ele não tenha que decifrar. O avaliador ele não tem que decifrar o que o aluno quis dizer. Tem que ficar muito claro na escrita do aluno esse posicionamento, essa clareza ao se colocar no texto. Então, a competência 1 é aquela que trabalha com as questões gramaticais. Então, essa competência, eu digo muito que ela vem muito da prática e da leitura. Uma das coisas importantes é a gente praticar a escrita e enviar o texto para que o professor avalie, para que você receba o feedback, sem vergonha de interagir, sem vergonha de ter o texto, de receber a crítica em relação ao texto, porque a crítica, essa questão de identificar onde está a falha é muito importante para que a gente cresça e amadureça a nossa escrita. Então, ser um leitor assíduo de diversos gêneros textuais. A questão da leitura ela é importante porque ela faz a gente abstrair, aprender muitas regras de gramática sem estudar a gramática propriamente dita. Então, a gente tem essa competência gramatical, a nossa competência gramatical, ela vem justamente do fato de a gente ler muito, ter interação com diversos meios de leitura. Então, sem dúvida, em todas as dicas, vocês vão encontrar ler, porque ler é fundamental. Então, assistir aulas específicas de tópicos gramaticais, nos quais você tem mais dificuldade, é importante. Mas se você acha que está tendo muito problema com seu texto, ele não tem concordância, você falha na regência, seu problema é com crase, é com acentuação, então você pode assistir aulas específicas desses tópicos gramaticais para que você melhore nesses pontos. Mas não ter vergonha de entregar o texto para avaliação, receber o feedback, refazer o texto, né? Porque essa escrita, a constância de escrita é que vai levar a gente à perfeição. Nós, professores, também escrevemos, a gente também procura aperfeiçoar a nossa leitura, a nossa escrita diariamente. Isso é uma coisa para toda a vida, independente de que nível de estudo e instrução a gente tenha, de escolaridade a gente tenha. A competência 2, para mim, ela é uma das competências mais importantes do Enem. Porque se o aluno falha na competência 2, ele acaba prejudicando as outras competências. Apesar de o Enem ele avaliar cada uma dessas competências de forma individualizada, a competência 2, ela acaba respingando nas outras em que sentido? Por exemplo, o aluno ele não compreendeu a temática e, portanto, ele deixou de abordar algum dos conceitos que foi pedido em um tema. Então, o aluno, a redação dele fica tangente, ou seja, ele foge parcialmente do tema. E acaba que ele, na competência 3 e na competência 5, ele não vai poder ser avaliado em mais de 40 pontos. Então, a competência 2, ela é fundamental. E eu sempre digo assim, olha, a prova de redação, ela começa com uma prova de interpretação. Primeiramente, você precisa ler a proposta, pegar
aquela frase temática, sair grifando ali as ideias centrais daquela frase temática, né? Depois disso, de grifar aquelas ideias centrais da frase temática, ler cada um dos textos que vem como apoio, né? Porque é uma coletânea, então ler aqueles textos e perceber qual é a linha que aquela coletânea, ela, de certa forma, garante que você pegue o fio da meada do tema. Então, não é para escrever, ler a frase temática e passar direto para a escrita, não. Você precisa parar, interpretar primeiro, ler a coletânea, interpretar aqueles textos e só depois começar a fazer aquela tempestade de ideias para começar a escrever. Então, essa competência 2, ela pede 3 coisas. A primeira é que o aluno ele compreenda essa proposta de redação. Então, por isso que eu digo, comece interpretando para compreender a proposta. Compreendida a proposta, eu preciso entender que aquele texto, que aquele tema, ele tem que se transformar em um texto dentro de um limite estrutural, que é o do texto dissertativo em prosa, e a gente vai conversar sobre como é que o Enem avalia a questão da estrutura, e também não é só isso, é escrever um texto dissertativo argumentativo em relação à estrutura, compreender a proposta, mas também aplicar conceito de várias áreas do conhecimento, que é justamente aquele ponto do repertório sociocultural, né? As minhas vivências com literatura, sociologia, filosofia, aquela série que eu gosto tanto, aquele filme que marcou a minha vida e que se encaixa naquele tema, é nesse ponto em que essa questão entra. É nessa competência onde o seu repertório sociocultural ele é avaliado. Então, eu digo que ele é a competência 3 em 1. Tema, repertório e gênero. E aí, eu coloquei aqui, em resumo, essas questões. Então, o primeiro ponto, compreender o tema. Então, você precisa abordar todos os elementos trazidos na temática. Eu sempre coloco muito claro com meus alunos na prática de redação, gente, é grifar e tentar pensar, né? Dentro daquela fase, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é democratização? É democratização de quê? Então, para eu não acabar fugindo e falando de democratização de outras coisas, eu preciso saber que o tema ele já vem delimitado. Eu tenho que obedecer a uma linha de pensamento. O tema já traz essa delimitação e a coletânea ajuda nisso também. Então, interpreta, grifa, para que você não esqueça de trazer dentro do seu texto esses elementos daquela frase temática, certo? Então, leitura e interpretação da proposta e muito cuidado com tangência. Eu sempre procuro dizer para meus alunos, olha, começa grifando, começa circulando as palavras centrais do tema, interpreta a coletânea e aí começa a escrever. Você já conseguiu, né, fugir da tangência, que é algo que vai prejudicar, que poderia prejudicar as outras competências. Em segundo lugar, vem a questão da obediência ao gênero. Então, o Enem avalia essa questão da obediência ao gênero de uma forma muito simples, né? Que eu, antes de participar da banca de correção do Enem, eu tinha uma interpretação dessa obediência ao gênero. Eu achava que eles iam cobrar a questão dos tipos de argumentos, essas coisas, e não era bem da forma como eu pensava. Então, a obediência ao gênero, que é o tópico 2 da competência 2, diz respeito, gente, à forma como você dispõe os parágrafos. É simples. Se seu texto, se sua redação, ela tiver três parágrafos, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, o seu texto, com equilíbrio de tamanho de linhas e tudo mais, que não tem esse negócio também de tamanho de linha específico. Você precisa deixar fluir a sua escrita, sabendo que você tem um limite de 30 linhas no máximo, né? E seu texto tem que ter mais de 7 linhas, mas deixa fluir e procura um equilíbrio entre os parágrafos. Mas o seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E no Enem, isso é muito visual. Essa questão da obediência ao gênero. A gente olha, vê se o texto não está num bloco só, porque acreditem, tem aluno que começa a escrita, e como minha avó chamava, ele começa a escrever e desembesta. Até o final, não tem parágrafo, certo? Não tem aquela margenzinha do parágrafo, não tem a separação entre introdução e desenvolvimento e conclusão, é tudo ligado.
Mas, se você conseguir separar isso em blocos de parágrafos, você já obedeceu ao gênero textual. Porque essa questão aí da 2, ela é visual mesmo, certo? E a 3 é aqui, é aquela parte da redação importantíssima, porque ela vai garantir nota maior ou menor. Vamos dizer assim, que você é um aluno que compreendeu o tema, obedeceu ao gênero, certo? Separou lá em introdução, desenvolvimento, conclusão, mas você não trouxe nenhum repertório sociocultural externo. Você apenas parafraseou, por exemplo, a coletânea. Sua nota já vai ficar em 120 pontos. Para que você avance e tenha notas maiores nessa questão da competência 2, você vai precisar usar o seu conhecimento de repertório sociocultural. Então, e aí o Enem, ele traz 3 palavrinhas básicas. Ele vai falar em repertório legitimado, pertinente e produtivo. Os avaliadores vão observar o quê? O aluno, ele trouxe na competência 2, na hora de abordar o tema sobre, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ele trouxe conhecimentos, tentou relacionar essa temática a um filme, a ideia de um teórico, de um autor. Ele fez uma contextualização buscando um dado histórico. Então, se ele fez isso, a gente disse que ele utilizou um repertório legitimado, certo? É quando aquilo que você traz para fundamentar a sua argumentação se baseia em conceitos, definições, citações, fatos, que são comprovados pelas várias áreas do conhecimento. A gente sabe que citar música, citar filmes, é essa questão do repertório legitimado. Só que, além desse repertório ser legitimado, é necessário que ele seja pertinente. É outra coisa que a gente avalia também na redação do aluno. E o que é um repertório pertinente? Ora, se você trouxe a questão do filme, do livro, a gente até estava conversando um dia desses, quando eu fazia uma live, que Ana Karina comentou assim, eu não aguento mais ver meus alunos falando que o homem é lobo do homem. É como se o aluno só tivesse aquelas frases, aqueles chavões na cabeça e usasse essas palavras, essas frases em todo o texto que aparecesse. E não, gente. O seu repertório, ele precisa casar com o tema. Ele não pode chavecar de longe com o tema. Ele tem que casar, certo? Ele tem que ser adequado ao tema, ele tem que ser pertinente. Então, a gente avalia. Ok, ele trouxe aqui a frase do lobo, que o homem é lobo do homem, acho que é isso. Mas isso não tem nada a ver com democratização do acesso ao cinema. Então, eu já tenho que o repertório, ele é legitimado, porque ele é uma frase de um teórico, de um autor, mas ele não tem nada a ver com o tema. Então, sua nota ela não vai crescer mais por isso, certo? Mas ele foi legitimado e ele foi pertinente, beleza. Só que, aí quando o repertório do aluno em relação à competência 2, né, ele é legitimado e pertinente, a sua nota já vai ficar em 160. Tipo, você compreendeu o tema, obedeceu o gênero e utilizou um repertório legitimado e pertinente. Ótimo. Aí vem o que eu digo para meus alunos, que é a cerejinha do bolo. É aquela pitada que vai fazer seu texto fechar e tirar 200 pontos dessa competência. Eu sempre digo para meus alunos que eu não aceito menos que 200 nessa, porque essa é boa de tirar os 200 pontos. Então, o que seria o repertório produtivo? É que, muitas vezes, o aluno até traz aquela frase temática, aquele conhecimento de história, de geografia, de sociologia, de literatura, mas ele joga aquela frase, ele joga dentro do texto e não amarra. Não amarra. Ou seja, aquele repertório, ele não contribui para que o aluno defenda a sua tese, porque ele nem sequer retoma isso ao longo do texto. E no final, eu vou mostrar para vocês mais para frente um exemplo disso, de um texto nota 1000 que faz todas essas coisas. Ele é legitimado, ele é pertinente ao tema e ele é produtivo. Por quê? Porque o aluno, ele utiliza aquele repertório para fortalecer a tese defendida e ele procura retomar esse repertório, e isso contribui para validar, para fortalecer aquele que ele traz como argumento, certo? Então, em linhas gerais, é isso a competência 2, certo? Se tiver rápido, alguém pode abrir o microfone e dizer, pisa no freio, porque a professora se empolga quando está falando,
Meus alunos mesmo, professora, por favor, freia um pouquinho. Eu costumo acelerar muito, então, se tiver muito rápido, podem dizer que eu desacelero, tá certo? Então, o que fazer, então, para melhorar na competência 2? Eu sempre digo assim para meus alunos, tem que ler muito. Ler muito, e não é só ler. É ler e procurar ter um senso crítico com relação às leituras que você faz. Então, de que forma aquele conhecimento de história, ele pode se encaixar, pode ser pertinente para o tema que eu estou discutindo. Certo? Buscar informações em fontes variadas. Gente, e esse momento que vocês estão praticando redação em casa é muito importante, porque você pode ir pesquisando e utilizando as suas pesquisas de fontes, de repertório, no seu texto, sem copiar, claro, sem o plágio. Porque é o momento de você praticar a escrita. Então, é possível isso, porque quando a gente escreve, a gente coloca em prática uma leitura, a gente resume, a gente faz mapa mental, aquele repertório, ele é aderido muito mais facilmente pela nossa mente. A nossa mente é inteligente. Aquilo que a gente tem de informação que a gente não usa, o nosso cérebro descarta. Aquilo que a gente usa, fica. Então, se você pegar, se propor a ler e a fazer resumos, a participar de discussões, esse projeto mesmo do laboratório é muito importante, porque vocês vão discutir temáticas sociais, temáticas importantes que podem cair no Enem, e a partir do momento que você discute sobre determinado assunto, me assiste. Oi? Você quer ainda? Você quer essa fotinha ainda? Luiz Felipe, por favor. Felipe, eu tenho Alguém estava com o microfone ligado, eu pensei que estava falando comigo. Então, a partir do momento que você discute sobre esse repertório, é muito mais fácil de você lembrar desse repertório na hora da redação. E não fazer o que eu tenho visto muito, os meus alunos e outros alunos com quem eu tenho contato, é a questão do modelo pronto. Ele pega aquele youtuber lá da internet que diz, olha, é possível encaixar dentro desse modelo qualquer tema de redação. E aí ele vai lá e acaba ferindo uma questão muito importante, que vai estar na competência 3, que é a autoria, que é a sua capacidade de dirigir o seu conhecimento dentro de uma escrita. Então, o aluno, ele pega aquele texto, e emoldurado, como eu digo para os meus alunos, aquela moldura, você dá para botar o texto na parede e vira uma foto. Não é para fazer isso. A escrita, ela tem que fluir dentro de uma criatividade que ela é individual. Veja, nenhum tema que vocês escrever, ou que nós, professores, que a gente escreve diariamente, são temas novos. A gente geralmente repete, a gente diz com nossas palavras o que outras pessoas já falaram, é o que o Bakhtin diz, né? Essa teia de significados, de textos que a gente costuma replicar, mas a gente precisa fazer isso à nossa forma, com a nossa autoria. Então, fugir de modelos prontos, daqueles youtubers que vão dizer que pegue qualquer tema e coloque dentro desse molde aqui. Eu, até corrigindo redações, eu vi muito isso ano passado, muito mesmo, assim. Às vezes funciona, mas pode, muitas vezes, engessar seu texto e te prejudicar. Certo? Então, assistir documentários, séries e filmes, mas é tentando relacionar. Não é jogar, não, porque o repertório ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Você precisa, aquele repertório, ele precisa fortalecer o seu ponto de vista. E eu digo muito para meus alunos, elaborar pesquisas sobre assuntos atuais, montar mapas mentais, escrever muito. Ajuda sempre. O aluno, ele quer aprender, muitas vezes. Eu falo isso pensando no meu aluno, mas, de certa forma, todos os alunos têm mais ou menos esse mesmo pensamento, que é a ideia de que escrever um só texto, aprendeu. E não é assim, gente. Até quem é escritor, ele escreve, ele revisa o texto, ele manda um texto para alguém que vai revisar o texto dele, não sei quantas vezes, o texto volta para ele relê, reescreve. Então, não pensem que escrever é uma atividade demais.